Jesus. Toma o teu servo e prepare-nos para receber esta palavra no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Glória a Deus. Saúde da igreja com a parte do Senhor. Amém. Que culto maravilhoso. Sabe, eu me lembro quando Jesus ele manifesta a sua glória num culto. Eu me lembro de Pedro, quando ele chega naquela reunião ministerial poderosa, Jesus, Elias e Moisés, a glória de Deus, e Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, bom é esse lugar. Deixa eu fazer uma tenda aqui para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, que eu fico deitado aqui na pedra mesmo aqui, recebendo. Eu bendigo ao Senhor pela vida dessa igreja. Quero agradecer ao pastor dessa igreja, esse homem de Deus, amigo. Deus abençoe. Na figura do nosso querido pastor Carlinhos, eu já saúdo todos os obreiros da casa. Eu queria muito falar nome por nome, mas o tempo está escasso. Eu quero ser objetivo. Estou feliz de ver o senhor Antônio, Dona Irene aqui, o senhor Antônio Tavares, Dona Irene, um casal que eu amo, né? Os pais da Rê, do Igor, sogro do Igor, é pai do Igor, né? Quase pai do Igor, né? Igor, na verdade, eu quero mandar também um abraço para o Marcos. Eu não acredito assim, pastor tem muitos bons amigos. Amém? Isaías, capítulo de número 43. Essa leitura já foi feita, mas eu quero apenas pegar 2 versículos. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Vamos tomar por base o versículo 18 e 19, que é o que foi nos dado por tema. Glória a Deus. Todos encontraram, digo amém. Diz assim a palavra do Senhor: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as coisas. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Vós não a conhecereis? Eu especificamente farei um caminho no ermo e rios no deserto. Amém. Queridos, temos um texto. O profeta Isaías profetiza a Israel, e eu quero contextualizar essa mensagem. A nação de Israel, a nação poderosa, o povo escolhido de Deus. Deus escolhe um povo, não porque aquele povo era melhor do que os outros, mas porque Deus quis usar aquele povo como referência da sua glória. O intuito de Deus era que Israel glorificasse o Senhor, exaltasse o Senhor. E todos conhecem a história. Israel, ele passa por um processo, o êxodo, quando o Senhor, ele bombardeia o Egito para arrancar o seu povo de uma escravidão terrível. Todos conhecem a história. Passamos agora a Páscoa. Eu acredito que muitos pregadores pregaram sobre esse tema. Diz a palavra de Deus que o Senhor, ele fez coisas lindas. Ele simplesmente humilhou a nação mais poderosa do planeta. O Egito era nada mais, nada menos a nação mais poderosa do planeta. E Deus envia um homem com um pedaço de pau e a sua poderosa palavra, e sacode o Egito, arranca o seu povo, faz coisas lindas, milagres, prodígios e maravilhas, arranca o seu povo da escravidão. O povo passa ali pelas águas do Mar Vermelho a pé enxuto. Bendito seja o nome do Senhor. E quando a Bíblia diz que é a pé enxuto, eu creio que é a pé enxuto, e até as gotas, até a areia Deus secou para o povo passar, para não ter lama nem no chinelo. Porque quando Deus faz, Ele faz, e faz coisa grande, irmãos. Deus é Deus. E essa nação, ela cresceu, ela se fortaleceu. Os reinos, quando Israel começava a encostar, as nações se apavoravam, porque conheciam o Deus de Israel, e sabiam que o Deus de Israel
Era um Deus indomável, poderoso. Só que diz a palavra de Deus que Deus fez coisas lindas. Deus levanta reis. O povo quer um rei e Deus levanta reis. Deus levanta Davi. E aí Israel chega no ápice da sua expansão territorial, de reino, de poder, de glória. Quando Davi morre, Israel era uma potência. Salomão assume. E Salomão assume um garoto, uma responsabilidade tremenda. E ele faz uma oração pedindo sabedoria para dirigir o povo, para apacentar o povo. Deus se alegra e diz: olha, Salomão, eu não vou só dar sabedoria. Como você pediu sabedoria, você conquistou meu coração, eu vou lhe dar bênçãos, eu vou lhe dar, eu vou derramar com balde na tua vida, Salomão. E foi assim que Deus fez. E foi assim que Deus fez. Deus fez coisas lindas na vida de Salomão. E eu quero aqui abrir um parênteses, por favor, entenda. Salomão, ele teve toda aquela glória porque o Deus da glória era com Salomão. Porque parece que tem crente que acha que a glória é dele. Acha que é porque ele é desenrolado. Acha que é porque ele é ganhador de dinheiro. Acha que é porque ele é que tem o dom. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu querido e minha querida, a glória é dele. Se você tem alguma honra, se você é reconhecido de alguma forma, é porque ele é sobre sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E por que é que eu estou falando isso? Por que você está falando isso, pastor? Porque enquanto Israel estava na presença de Deus, Israel era honrado. Diga assim: enquanto eu estou na presença de Deus, eu sou honrado. Isso é fato. Mas a palavra de Deus diz que Salomão desobedeceu ao Senhor. É algo até difícil de entender. Como é que o homem, um dos homens mais inteligentes que pisou na terra, um dos homens mais agraciados pela glória de Deus que pisou na terra, ele desobedece a Deus. Deus disse assim: Salomão, deixa eu pedir uma coisa aqui. Existe uma regra em Israel que os filhos de Israel não casam com filhos de outros povos, porque certamente essas pessoas vão corromper a Israel. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Deus diz sim, é sim, irmãos. Quando Deus diz não, não teme. Não teme. E diz a palavra de Deus que Salomão desobedece. Salomão talvez pensasse, pastor Carlinhos, que era a habilidade diplomática dele que tinha trazido paz sobre Israel. Mas quem trouxe paz sobre Israel foi o príncipe da paz. E Salomão começou a fazer alianças e se corrompeu. E por que eu estou falando nisso? Porque a partir desse momento Israel começa a declinar. O pecado é uma coisa tão devastadora, tão terrível, que se todo crente entendesse isso, ele lutava com mais ênfase e com mais força contra o pecado. Diz a palavra de Deus que quando Salomão peca por amor a Davi, o Senhor divide o reino. Ainda deixa uma parte com a dinastia davídica. Jeroboão com uma parte do reino e Roboão outra parte. Mas logo, escuta isso aqui, irmãos. A nação que foi ensinada a não idolatrar, a nação que foi ensinada a ter um só Deus,
um desses homens teve uma ideia de colocar 2 bezerros de ouro. Logo bezerro de ouro, irmãos. Vocês estão me entendendo? Como é que o cara deu PT no passado, perdeu tudo no passado por causa de um bezerro de ouro, gente morreu. Foi uma loucura lá no Êxodo. E aí o povo, escute, e o povo aceitar isso. Coloca um bezerro em Dan, outro em Betel, porque senão o povo vai para Jerusalém adorar e nós vamos perder o povo. Começou o declínio de Israel. Começou o declínio de Israel. Começou a queda de Israel. Começou a queda de Israel. O pecado entrou em Israel. E o bichinho de Jacó, que era defendido pelo Senhor, agora entra em rota de colisão com o juízo de Deus. Diz a palavra de Deus, e os profetas começam a anunciar que haveria um cativeiro, inclusive com o tempo de cativeiro. Mas interessante, escuta isso aqui, interessante é que parece que quando a gente, quem já teve problemas de realmente pecar feio, porque pecar, a gente peca mesmo, certo? Não estou aqui fazendo apologia ao pecado, eu estou dizendo que na caminhada você peca, mas nós lutamos contra o pecado, nós não mais amamos pecar, é uma luta ferrenha. Mas uma das coisas que o pecado faz é embriagar. Sabia? O pecado embriaga. O homem ou a mulher que entra pelo caminho do pecado, ele perde a sensibilidade. Ele perde o medo. Ele perde o temor. E não é temor dos pastores, não é temor dos obreiros, é temor de Deus. E diz a palavra de Deus que agora o povo poderoso, o povo forte, que outrora venceu batalhas invencíveis, impossíveis, agora segue cativo para a Babilônia. E tem um hino de Sérgio Lopes que sempre me chama muita atenção. E diz assim: quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não. Ramachete cantaraba cantaradaba, chete que tereba namachote cantaralabaraba, show de candoia namassuto cantaraba, chete que tereba namaraba. Israel preso, humilhado, devastado, longe da glória, a nação
que nunca se dobrou, agora estava presa por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas eu acho lindo, sabe? O mesmo Deus que levantou profetas dizendo que o Senhor ia levar o povo cativo por causa da desobediência, é o mesmo Deus que levanta profeta dizendo: acabou o cativeiro. Se você for analisar o texto, você vai ver que Israel, ele ficava vivendo do passado. Ele dizia assim: o nosso Deus nos arrancou do Egito. O nosso Deus nos tirou do Egito. Cadê o Deus que nos tirou do Egito? Cadê o Deus que sacudiu o Egito e humilhou a Faraó? Clamando a Deus, e aí Deus levanta o profeta Isaías dizendo: ei, escute, pare de se lembrar das coisas do passado. E deixa eu abrir um parênteses aqui, tem muita gente que vive do passado. Ah, mas eu era crente. Como eu era crente? Não, eu quero saber agora. Uma certa vez, eu sempre fui muito animado com Jesus, pela misericórdia de Deus. E uma irmã chegou para mim e disse, olhou para mim, vendo aquela alegria de novo convertido. E ela disse: irmão Sérgio, nunca perca isso, porque eu já fui assim. Eu já tive esse brilho no olho. Eu já tive essa alegria. Mas o tempo foi passando e eu fui perdendo a alegria de servir a Cristo. Eu nunca esqueci esse testemunho que ela deu, porque eu olhei para ela com muita humildade e disse: no dia que eu perder esse brilho e essa alegria, eu me converto de novo. Eu peço a Ele para vir de novo, a quebrar meu coração de novo, a fazer de novo, porque Ele é mestre em fazer nova todas as coisas. E eu não sei se você chegou aqui nessa noite, sabe, entendendo que o seu cativeiro não tem fim. Pastor, eu tenho um problema sério, faz muitos anos que eu luto com esse problema. Eu enfrento uma batalha terrível na minha vida, no meu casamento. Eu enfrento uma batalha terrível na minha família. E não tem jeito, eu não vejo a coisa fluir. Deus está dizendo assim: escute, pare de olhar para o passado, porque eu vou fazer uma coisa nova, diz o Senhor nessa noite. Escute, escute o Senhor falar: eu vou fazer algo novo. Aleluia. Eu vou fazer uma coisa nova. E eu me lembro, eu quero trazer a lembrança, eu tenho que ser rápido, mas eu quero trazer a lembrança. Algumas situações na Bíblia, fora a de Israel, que era impossível. Era uma festa em Israel e de repente um homem que estava há 38 anos enfermo, ele não andava, ele era um aleijado, vivia num canto fedido, onde as pessoas enfermas estavam amontoadas. Não tinha enfermeiras como a Rê, gentil, imagina, uma enfermeira como a Rê, aleluia. Não tinha fralda geriátrica, chama geriátrica, não tinha. Você imagina, o cara estava lá, e diz a palavra de Deus que as águas se moviam. Existia uma crença de que quem chegasse primeiro era curado, e ele nunca chegava, ele nunca conseguia. Mas um dia Jesus fez uma visita a esse cara, específica. Olha, escute isso aqui, uma visita específica e uma pergunta direta: você quer ficar são? Você quer resolver essa bronca? Você quer resolver esse problema? Mas Senhor,
não tem nenhum homem, ninguém, minha família. A pergunta do Senhor foi clara, foi direta, escute. Sabe o que é que eu acho lindo com Deus? É que o Senhor, Ele é claro, Ele é objetivo. Muitas vezes quando Deus está usando um profeta, para mim a primeira coisa que eu peço ao Senhor: Senhor, me ajuda a entender e seja claro comigo. Porque coisa terrível é você ouvir alguém pregar e você não entender, ou receber uma profecia, ou não ficar entendendo isso. O que foi que Deus falou? Porque quando Deus fala, eu aprendo assim: quando Deus fala, Ele é claro. Lembro-me também da viúva de Sarepta. Uma crise brutal. Não havia chuva. A nação de Israel passando por um problema sério. E para completar, ela nem de Israel era. E aí ela estava no último dia da sua vida. Você imagina isso aqui, escute. Você já teve um problema, dizer assim: de hoje eu não passo. Alguém enfermo ou com um problema sério dizer assim. Eu acredito que é assim bem difícil para uma pessoa pensar nisso. Mas essa mulher pensou nisso. Hoje é meu último dia. A minha provisão de alimento acabou. Eu vou fazer meu último cozido. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Mas diz a palavra de Deus que chega um homem de Deus e diz assim: mulher, me traga um copo de água. E quando ela se vira para pegar um copo de água, ele diz assim: traga também um pedaço de bolo. Ei, as coisas de Deus é meio... Tem umas coisas que a gente não entende não. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana, que foi engraçada. Imagina uma mulher, uma mãe, que só ela e o filho só tinham que comer eles dois, e chega um profeta de Deus e pede o comer dos dois. Meu Deus, se não for Deus nesse negócio, ela vai dizer assim: doutor profeta, o senhor não conhece minha situação não. E ela explicou também a situação dela. Mas olha, eu acho que o senhor bateu na porta errada. Aqui o negócio está estreito. Mas ela obedeceu. Ela obedeceu a palavra do profeta. Meu Deus, olha que coisa tremenda. Quando Deus quer fazer, Ele usa coisas, pessoas improváveis, situações improváveis. Aí eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo essa semana. Eu terminei de dar um treinamento aqui na Washington Soares. Aí vinha com mais 2 funcionários meus dentro do carro. E quando eu vinha, parei no sinal, aquele sinal ali. E tem, um sinal na Washington Soares. E uma mocinha, uma menina, eu acho que ela não tinha 14 anos. Sofrida. Com um bebê no colo. Pedindo esmolas. Eu olhei, dava para ver que era uma menina. Eu acho que se ela tivesse 14 anos, tinha muito. Eu baixei o vidro e disse: Jesus te ama. E aí na hora Deus colocou no meu coração de dar uma oferta para ela. Eu abri minha carteira, eu só ando liso. Irmão, é o homem mais liso do mundo. Depois do advento do cartão, irmão, você não anda com dinheiro não. Quando aparece um dinheiro é porque Lidiano botou na minha carteira. Até para sacar dinheiro, eu sou ruim para sacar dinheiro. Mas nesse dia, eu fui lá e aí abri a carteira. Estava meio escuro, né? Aí eu peguei uma nota. E aí eu disse: Jesus te ama, Deus te abençoe. E quando eu disse Deus te abençoe, eu vi que era R$100. Eu disse: R$100. Mas irmão, por que eu estou dizendo que Deus usa os improváveis? Porque eu queria dar R$2 a ela. De coração, eu vou mentir? Não posso mentir, irmãos. Mas eu já tinha esticado a mão, falar de Jesus, e eu disse: Deus te abençoe e faça bom uso, aleluia. Sabe por que eu estou falando isso? Não é para dizer que eu sou bom, é para dizer que Deus é bom, e Ele faz como Ele quer. Ele levanta pessoas até contra a vontade para resolver situações. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é um exemplo simples, pequeno. E eu falei o valor não é para me exaltar, não. É para você entender que quando Deus quer fazer, Ele faz. E Deus diz assim: Israel,
eu vou fazer uma coisa nova. Pare de pensar no passado. Pare de olhar para trás. Eu vou fazer uma coisa nova. E aí a primeira pergunta que vem quando você está numa situação difícil. E meu irmão, eu vou dizer você uma coisa. Eu já falei aqui, eu acho que algumas vezes aqui, nesse altar. Mas eu já disse a vocês que eu sou pós-graduado em PEA. Sou, irmãos. E eu tenho falado para o Senhor, eu acho que não tem mais graduação do que essa não. Tá bom, né, Jesus? Já passei por muitas dificuldades. A primeira coisa quando Deus fala que vai fazer algo é você perguntar para Deus: como, Jesus? Não é assim, na sua grande maioria das vezes, nem que você não fale, mas você pensa: Jesus, como é que vai ser? E aí o Senhor, Ele mesmo responde, Ele diz assim: eu estou fazendo uma coisa nova, e não é para ontem não, eu já comecei a operar. Olha que coisa linda, escute isso aqui. Eu preciso que você entenda isso. Deus está fazendo, está falando que vai fazer uma coisa nova. Aleluia. E Ele diz que já começou a mover as águas. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda algo. Quando você está orando por uma causa, por um problema, por uma dificuldade que você está tendo, ore e observe o mover de Deus. Porque tem muita gente que ora, irmãos. Lembra do profeta? Orando para que chovesse, ele disse: vai lá, olha se tem alguma coisa, se tem alguma mudança. Nada, ainda nada. Nada, orar mais um pouco. E agora? Nada. Sei que depois de muitas viagens ele disse: ei, profeta, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Se prepare que vai cair um pau d'água. Uma nuvem do tamanho da mão do homem é o sinal de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Escute, você está vendo Deus trabalhar e continua incrédulo. Você está vendo Deus mover e continua incrédulo. Deus nessa noite diz: eu já comecei a mover as águas. Eu já vou caminhar para o final. Quando eu digo que eu sou graduado em PEA, é porque sou, irmãos. Eu já falei que eu me lembro mesmo umas 2 vezes. Mas de aperto eu perdi as contas. E a última experiência que nós tivemos, eu e minha esposa, essa mulher linda, maravilhosa que Jesus me deu, nós entramos num empreendimento muito grande. E na verdade, eu nem queria. Mas de repente fui convidado e tal, aquela coisa toda. E comecei a orar, orei. Pastor, você orou? Orei. Fez prova, pastor? Fiz prova. Orei, fiz prova. Jejuei. Fiz tudo conforme o figurino. Entrei no negócio, um negócio maravilhoso, um negócio de bênção mesmo. Bênção, irmão, bênção. Só que os investidores na época, no auge do investimento, os investidores recuaram. Irmãos, eu vou dizer a você uma coisa aqui. PEA para 10 eu recebi sozinho. Foi estreito. Você imagina que você está no avião, em cruzeiro, e de repente acabou o combustível. Acabou o combustível, amigo. E agora? Vamos ter que pousar. Como é que pousa? Foi devastador. Foi devastador. Nós sofremos muito. Isso há 11 anos atrás nós estávamos começando a pastorear a igreja de Água Fria. O mundo se acabando, o mundo desabando na nossa cabeça. E todas as noites pregando o evangelho com alegria e com autoridade. A igreja só soube desse testemunho depois que passou tudo, bem uns 3, 4 anos que a gente contou o testemunho. Não que a gente quisesse esconder, mas porque era algo que era um processo. E foi muito difícil. Minha esposa foi muito atingida. Na verdade, nós fomos muito atingidos. Perdemos tudo. Eu até brinco às vezes, eu digo que foi no tempo que eu estava no crack. Porque foi tão devastador como algo desse tipo. Mas uma certa noite, quando realmente no ápice da nossa dor,
Perdemos tudo. Se você imaginar, eu digo que era assim, mais ou menos assim. Tem um fundo do poço, né? Eu cavei mais uns 3 metros para dentro. Foi o fundo do fundo. E uma noite, escuta isso aqui, olha que coisa linda. Deus é lindo. Deus é lindo. Uma noite minha esposa foi dormir e acordou com a palavra Negueb. 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 Meu filho, aleluia. Uma palavra veio no meu coração e eu acordei com essa palavra. O que é isso? Negueb. Irmãos, e quando você está na peia, quando Deus fala, você fica incrédulozinha. Jesus, será que Negueb é coisa de macumba? Foi a primeira coisa que veio no meu coração. Eu digo, minha filha, Negueb só pode ser coisa de macumba. Só que faltava agora uma macumba, meu. Negueb. Negueb. Eu fui no Google e digitei o que é Negueb. Salmo 126. Davi, quando ele estava em aflição, ele diz assim: restaura-me, Senhor, como as torrentes do Negueb. E eu preciso dizer para você, você já sabe o que é Negueb. Eu preciso explicar para quem não sabe o que é o Negueb. Essa região é uma região lá de Israel, que é um deserto. Escute, senhor Antônio, um deserto terrível, um deserto seco de estralar, mas de uma forma extraordinária. Uma mudança de clima, chuvas torrenciais caem nas costas das ribanceiras de algumas colinas, e o que é deserto se transforma em um momento em um rio caudaloso de águas doces. Meu Deus, quando eu vi isso eu digo, Jesus, Negueb, Negueb. E é exatamente o que Deus diz. Deus diz assim: ei, eu vou fazer. Quando Israel talvez pergunte no seu coração: como vai ser isso, Senhor? Aí Deus diz assim: ei, eu vou fazer rios no deserto. O improvável, o impossível, o inimaginável, aquilo que você não espera, aquilo que a sua mente não consegue entender, aquilo que sua mente não consegue contemplar. Eu sou poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Bendito seja o nome do Senhor. Negueb. Aí eu não preciso de dizer que o meu deserto, Anamachota cantará. Senhor, é impossível. Senhor, isso é improvável. Como vai ser? Sabe, eu acho Deus lindo quando Deus diz assim: Moisés, eu vou fazer esse povo comer carne amanhã. Até sair, o povo estava reclamando porque queria carne, não queria mais o maná. Moisés, eu vou fazer esse povo comer carne, mas vai sair carne pela venta. Foi desse jeito que Deus falou. Aí Moisés, irmãos, o homem da comunhão com Deus, Moisés diz assim: Senhor, como é que o Senhor vai fazer? Senhor, é muita gente e é muita carne. Aí Deus diz uma coisa, Deus diz assim: porventura o meu braço está encolhido. Porventura o meu braço, aleluia, não tem poder para fazer, Moisés. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Não duvide do mover de Deus. Deus diz assim: eu vou fazer estradas no deserto, eu vou fazer rios nos lugares áridos. Bendito seja o nome do Senhor. Negueb. Negueb. Já começou a chover. Se prepare. Se prepare. Ei, Miriam, pega o tamborim. O tempo de cantar chegou. Como pode, Senhor? Como vai ser?
Negueb. Eu vou fazer uma coisa nova. E já comecei, diz o Senhor nessa noite.